a diferença entre os relatores, Odair e na CCJ, o Quintela, e a fala dos ministros, em que eles se referem muito mais a investimentos para a Copa do Mundo e o excesso de despesas que você tem que realizá-las, evidentemente por obrigação constitucional e orçamentária, da lei de orçamento, e ao mesmo tempo a vinculação de muitos desses recursos que são retirados, na verdade, do orçamento da Seguridade Social. Essa desvinculação, quer dizer, esses argumentos que eu entendo, e aqui o voto já relatado pelo seu autor, Donics, já mostra aquela realidade de hiperinflação e desequilíbrio fiscal que vivíamos em 94, 95. Não é a realidade de hoje, evidentemente que vivemos sob um regime de moeda forte, do real, de estabilização, de inflação relativamente controlada, mesmo que parece que fugiu ao meio da meta, ultrapassou, nós estamos receosos do que pode acontecer, mas a realidade é completamente diferente. E aí, dentro do argumento que teria que ser feito aqui, para que essa DRU de quem tem um orçamento hoje que poderia estar muito mais equilibrado do que lá em 94, 95, ou mesmo durante as crises do México e da Ásia em 2000. E aí, é preciso ser dito que nós temos um orçamento de mais de 1 trilhão. Ele retira da Seguridade Social e não vai, evidentemente, tirar aquelas despesas obrigatórias. Mas ele não repõe tudo. Eu citaria aqui o exemplo, deputado Paulo. Por exemplo, no FAT. Ele sequestra, ele não retorna 2 bilhões da CID. E aqui tem uma esperteza. Porque a CID redistribui com os estados e municípios. Ele retira 2 bi. Ele retira também das outras contribuições econômicas mais 2 bilhões e não repõe. A CID, ela teria que ser aplicada exatamente numa das áreas que nós estamos mais sentidos hoje no Brasil, que é a questão das rodovias federais. As mortes e os problemas que você tem nessa área não tem muito sentido tirar. E tira de uma área estratégica, que é a capacitação dos trabalhadores. Quando o deputado Guimarães fala colocando que vai colocar para os pobres, e eu vou daqui a pouquinho chegar para onde vai, de onde tira. Eu estou falando de onde tira. Retira e não repõe, principalmente do FAT. Retira da Seguridade Social e, evidentemente, que essas despesas não podem ficar descobertas e muitas delas são repostas no valor de 65 bilhões de reais. Para onde irão esses recursos? Quando eu fiz a pergunta, porque na argumentação do ministro Guido Mantega e da ministra Belchior, eles falam em investimentos. Estou aqui com o projeto de lei de 2012, senhor presidente, e a distribuição dos recursos da CID. E pasmem, 24 bilhões 946 milhões 829 mil, Zé Mentor, é para despesa de pessoal e encargos. Não é para pobre. É para o custeio. Estão tirando investimentos, estão tirando recursos das estradas, estão tirando da formação dos trabalhadores, da capacitação, para custeio da máquina. Estão tirando recursos que têm destinação obrigatória para custeio da máquina. Está aqui. E para manutenção, 6 bilhões, 107 milhões para manutenção. Não é para investimento. Não é para trabalhador. É para custeio da máquina. Absurdamente tira aquilo que está alocado para a Seguridade, tem que retornar e retorna.
E que conta é essa que o governo está fazendo? Porque, na verdade, quando você pega a tabela, está aqui, projeto de lei do orçamento 2002, investimentos. Investimentos. Zero. Os ministros não falaram com a verdade. Investimento. Zero. Não tem recurso para nenhum investimento em infraestrutura de Copa do Mundo, de Olimpíadas e qualquer outro investimento. Tem sim. Tem 12 bilhões para reserva de contingência, no qual 6 bilhões para as emendas dos parlamentares. Tem 15 bilhões, aí sim, deputado Caiado, para pagar dívida. Tira da Seguridade Social, tira do FAT, 15 bilhões, 0,5 milhões para pagamento de dívida. Está aqui no orçamento desse ano. Inversões financeiras, 3 bilhões, 971 milhões, 943 mil, 645 reais. Tira dos trabalhadores, tira do FAT, tira da capacitação dos trabalhadores e não repõe. E o pior, tira despesas, tira de fontes que têm vinculação obrigatória para colocar em custeio de pessoal e em manutenção da máquina. Deve ser para a manutenção dos 25 mil carros comissionados que esse governo, boa parte, criou. Deve ser para o custeio desse ano, enquanto em julho nós tivemos um crescimento de receita de 79 bilhões, o custeio cresceu 52 bilhões. Deve ser para os cartões corporativos. Não é por uma boa causa. E quando eu falo que não é necessário, quer dizer, de onde está tirando? Principalmente do FAT, da CID e das outras atividades econômicas. Para onde está colocando? Para custeio da máquina, para manutenção da máquina, para pagamento de dívida. Faz um orçamento, Valdernei, já contando que em despesas obrigatórias como pessoal, eles vão fazer se tiver a DRU. A receita cresce, já falei os dados, 95, 2010, estupidamente. Cresce esse ano a 12%. Só que um dos argumentos usado, e aí vem a nossa diferença, e está aqui no relatório do deputado Odair, e está no relatório do deputado Quintela, e aqui passo a ler, se houvesse efetivo espaço político para a condução de forma conclusiva de reformas estruturantes que se fazem ainda necessárias na área fiscal, tais como um novo desenho do sistema tributário, novas medidas legais na área previdenciária, revisão de inúmeras vinculações da Receita no plano constitucional e infraconstitucional, associadas à condução sempre prudente da política fiscal, não precisava da DRU. Mas por que não fizeram? São 9 anos, mentor. O governo surfou o tempo todo nas reformas estabelecidas no final da década de 90. E ao surfar, aumentou as suas despesas. E não tem nenhuma justificativa para fazer a DRU. Deputado Odair, em seu relatório, também repete das dificuldades políticas para se realizar uma reforma fiscal abrangente. Vocês que estão há mais tempo, o governo do PT ficou em minoria. Nós não somos hoje 100 deputados de oposição, no total de 513. Ou foi uma opção de não fazer nenhum conflito de interesses da sociedade de tomar lado? Porque ele financiou os banqueiros, usou recursos do BNDES para algo que não deveria ser, como fusão de empresas, mas também subsidiou MST e tantos outros. Ele agradou a todos e não quis fazer nenhuma reforma. Não fez nenhuma reforma. Agora vem pedir a nós que concordemos
Porque não foi feito em 9 anos, porque não teve condições políticas de fazer, que precisa de DRU? Pois bem, senhores deputados, os recursos desse ano passa de 1 bilhão. É 1 bilhão, se não me engano, 1 trilhão e 90 bilhões. E eu tenho que ser honesto aqui, Paulo. Podemos até ter discordância. O que não volta são 2 da CID, 4 do FAT, 6 bilhões. Nós não estamos discutindo, porque da Seguridade, ele não tem como não fazer a despesa, volta. Para que está mobilizando todos nós aqui para tratarmos de 1 trilhão e alguns bilhões de que realmente não volta 6 bilhões de reais? Para que a DRU? Para fazer uma flexibilização? Para quê? Para não passar talvez 2 bilhões da CID para os municípios e estados. Não tem sentido. E não tem sentido maior porque não seguram o custeio da máquina. Está aqui, para quem quiser. Isso aqui é documento oficial. 0 de investimento. 24 bilhões para pessoal. 12 bilhões. 6 bilhões para despesas correntes. De um governo que não cuida das suas despesas. Que bate recorde de receita. Por isso, que quem vai tomar o prejuízo maior são os trabalhadores. Porque não volta. Não deu para fazer a reforma fiscal, não tiveram tempo, 9 anos. Não deu para fazer a reforma da Previdência. Foi uma opção política de querer ficar bem com todos. Dos banqueiros, as organizações sociais. Nós estamos vendo como é que estão locupletadas de recursos com os desvios de quase todos os ministérios, porque até agora, a cada 60 dias, cai um ministro. Então, qual o sentido de toda essa guerra aqui? Contribuição PIS/PASEP, orçamento desse ano, vai ser retirado 9 bilhões 199 milhões. Quanto retorna? 5 bilhões, retorno. 4 bilhões, vai para outras despesas. Quer dizer, flexibiliza, mexe, e aí tem receita, gente. O país não vive a situação que vivia lá atrás. Tem receita exuberante. E nós precisamos, na verdade, para darmos o salto do desenvolvimento desse país, é fazer as reformas que nós precisamos de fazer, enfrentá-las. A presidente Dilma chegou e apresentou o que para nós? O imposto lá sobre os veículos, a retirada, o aumento do imposto, do IPI, que agora acaba de perder, sem rumo, sem direção, sem um projeto de país claro. Claro, e quero dizer que não digo que o governo fez tudo errado, não. O governo teve medidas interessantíssimas e boas. Não tem governo que faz tudo errado ou tudo certo. Mas querer nos convencer de que não houve tempo para fazer as reformas necessárias, de que não vai fechar o orçamento, e ainda nos atropela. Porque se essa DRU não fosse aprovada, se aqui a base do governo fizesse uma reflexão profunda desses valores, eles teriam que, aí sim, mexer no seu orçamento. Mas não é por falta de recursos orçamentários. É muito mais para se colocar um instrumento que eu não vejo, né? Acho até muito positivo que parte dos orçamentos da União estejam condicionados para que o gestor não possa usar de qualquer maneira, com a discricionalidade imperial. Acho importante. E nós não podemos abrir mão de discutir a destinação das receitas. Nós não podemos abrir mão, do ponto de vista conceitual, da importância do equilíbrio dos poderes. Eu entendo que os argumentos usados,
que a crise vai chegar, que os investimentos para a Copa do Mundo, que não tivemos tempo para fazer reforma nenhuma, são falaciosos. Encerro aqui e quero que vocês me apontem o que de investimento está previsto com os recursos da DRU e que me apontem para onde vocês estão levando esse recurso, a não ser para as despesas obrigatórias e para os bilhões do FAT e da CID, que somam no total 6 bilhões que são retirados e não são retornados. Muito obrigado.